Olá, meu amigo, minha amiga. Fiquei uns 2 dias sem gravar programa porque os acontecimentos midiáticos foram muito grandes, né? Chamaram muita atenção. Não dava para gravar programa aqui no Rio de Janeiro com o Flamengo sendo campeão, né? Eu não sou flamenguista, mas eu tenho 2 filhos flamenguistas e lá em casa foi uma zorra total, né? E também teve a morte do apresentador Gugu, que gerou aqui um comentário nosso aqui no nosso portal e que provocou também muitas mensagens aqui muito duras mandando para mim e tal. Eu tenho fair play total para analisar e para poder compreender o sentido de muitas críticas e muitos incômodos de muitas pessoas. Mas você que vem para a internet, meu caro, você que chega até o Portal do José ou outros canais como o nosso, você tem que estar sempre preparado a ver um ponto de vista que não são os pontos de vista dos grandes meios de comunicação que tratam das questões. Não pensem vocês que são porque são bonzinhos, porque estão muito emocionados, estão condoídos. Não, gente. Tudo faz parte de uma técnica, nós estamos falando de dinheiro. Porque se fosse de tratar seres humanos de uma forma equilibrada, diante do seu valor que tem para a sociedade, mesmo não concordando com o que pensam, a TV Globo teria, por exemplo, dado uma cobertura, pelo menos mais digna, à morte do jornalista Paulo Henrique Amorim, que também era apresentador de televisão, foi ex-funcionário da empresa, também tinha uma rede de amigos, também tinha uma rede de admiradores, tinha programas na internet, tinha livros publicados, tinha furos de reportagem. E essa pessoa, Paulo Henrique Amorim, foi lembrado no Jornal Nacional com míseros 22 segundos. Só o Fantástico ontem fez uma cobertura de 46 minutos no primeiro bloco da morte de Gugu Liberato. Aquela coisa meio Sérgio Chapelin, né? O que fazia, onde morava, de onde veio, o que sonhava. E aí, gente, não vai nenhum desrespeito à figura de uma pessoa que morreu. Graças a Deus, 99% das pessoas que vêm até o Portal do José, ou canais parecidos, tem esse tipo de compreensão, que não há absolutamente nada contra um ser humano. Quem sou eu para desejar um mal a alguém? Nunca fiz isso na minha vida, em tempo algum. Quando a gente vem para o YouTube, a gente vem para expressar ideias, pontos de vistas que muitas pessoas às vezes não estão observando. Então as pessoas tiram as suas próprias conclusões. São para esses tipos de comportamentos que muitas pessoas vêm para cá, professores, filósofos, pensadores, escritores, que tentam colocar algumas questões que pensam estar contribuindo para o crescimento do ser humano, do próximo, e de uma maneira geral. Eu vou fazer um programa só sobre apresentadores de televisão. E eu remeto a você algumas questões para você já ir pensando. Para que servem os apresentadores de televisão de programas de entretenimento em países como o nosso? Eles têm liberdade de pensamento? Eles têm liberdade de opinião? Até onde vai essa liberdade? Eles podem emitir conceitos que se contrariem a interesses econômicos das emissoras? Quem são os patrões de fato? O que as emissoras esperam de seus apresentadores? Eu deixo essas questões para a sua reflexão. Hoje eu quero falar de um assunto muito sério, porque essas pautas, a vitória do Flamengo, merecidíssima, né? Não dá para a gente fazer uma resenha esportiva, mas isso já tem gente fazendo demais aqui. Isso ocupou muito espaço, muitas atenções do Brasil de uma maneira geral, né? A paixão pelo futebol, a morte de alguém querido por muitas pessoas e a exploração que se faz desse tipo de episódio. Não tem ninguém santo no meio dessa história. Ninguém vai ser canonizado, não. Existem muitas lágrimas de crocodilo. Existem muitos falsos moralistas que vêm para cá para dar lição de moral também. Para cá, para a internet de uma maneira geral, né? Muitas pessoas falam em nome de Deus. Enfim, os argumentos são os mais diversos possíveis, né? E eu, como tive esse papel de vir aqui para o YouTube, eu tenho que estar sujeito a críticas também,
E respondo todas elas, mesmo das pessoas mais rancorosas, até para mostrar para elas que não tem nada de pessoal, estou apenas querendo contribuir. E Deus queira que todas as pessoas que tenham tido esse sofrimento de uma perda, que elas sempre encontrem algum tipo de abrigo, algum tipo de conforto. Eu já tive muitas perdas, enfim, eu sei do que eu estou falando também, né? Mas não é para isso que eu estou aqui hoje, não. Hoje eu estou querendo voltar para a Terra, voltar aqui para a Terra, que eu penso não ser plana, né? E que está cheio de problemas, e o nosso país, que por conta dessas pautas, acaba não tendo dos meios de comunicação atenção para assuntos muito interessantes e muito importantes. A economia, os meios de comunicação continuam a apoiar a agenda econômica desse governo, que não está crescendo nada que seja significativo diante do déficit social que nós temos no nosso país. No entanto, os meios de comunicação estão falando do aumento de emprego, de como a economia começa a crescer e tal, e você olha para o lado, você não está vendo isso. Você não está vendo o dinheiro chegar no teu bolso. Você não está vendo o maior número de empregados aparecerem. Você não está tendo um aumento de consumo na tua loja, no teu bar, no teu estabelecimento, no seu empreendimento. Então, o discurso da economia brilhando, ela fica nos meios de comunicação. E o assunto grave é a lei de eliminação do próximo. Olha, eu fiquei até impressionado que lei é essa, né? Vocês devem ter visto pelos noticiários que o presidente Bolsonaro mandou mais uma norma que visa dar o direito de matar a policiais, a pessoas que estejam envolvidos em garantias da lei e da ordem. O que é isso, gente? Os policiais podem ser chamados, o Exército, Marinha Aeronáutica, toda vez que a lei e a ordem esteja ameaçada. Isso quer dizer que toda vez que haja uma manifestação. Ora, então essa lei se aplica a atingir pessoas que estejam em algum tipo de manifestação. Mas que pessoas vão normalmente para manifestações? Professores, servidores públicos, categorias profissionais, estudantes, sociedade de uma maneira geral, pode ir às ruas para pedir alguma coisa, para protestar contra alguma coisa. Numa democracia, essas pessoas têm o direito de fazerem isso, sem ter medo nenhum de serem mortas pela polícia, que em regra está ali, inclusive, para garantir a integridade dessas pessoas. Mas o presidente Bolsonaro parece estar querendo aplicar uma norma de faroeste. E os seguidores do presidente, os seus simpatizantes, eles nunca têm em mente que a lei que dá em Chico, dá em Francisco. Uma lei arbitrária que permite eliminar opositores ou pessoas que estejam se manifestando contra determinada conduta política, amanhã pode acontecer exatamente uma situação inversa. Justamente essa lei ser utilizada pelos seus opositores para te eliminar. E isso é uma coisa muito ruim, muito dramática e tem que ser repelida desde já. Eu espero que o Congresso Nacional tenha muito mais gente que seja favorável à defesa da integridade da vida humana do que da barbárie do homicídio autorizado. Essa lei, o impressionante é que é elaborada pelo ministro Moro, que deveria ser uma pessoa conhecedora de uma sistemática de elaboração de uma lei e da sua eficácia. Com relação a isso, há um grande estelionato dentro do direito criminal nas propostas no pacote anticrime. E o mais lamentável é o seguinte, é ter um ministro da Justiça acreditando ou simplesmente dando espaço para que as pessoas acreditem que o pacote anticrime reduzirá a criminalidade. Isso não funciona e nunca funcionou em lugar nenhum do mundo. Não é uma lei mais grave que atenua ou que diminui a criminalidade. São outros fatores. Porque se fosse assim, a lei dos crimes hediondos, que é de 1990, puniu de uma forma muito mais severa o tráfico de entorpecentes. O que aconteceu com o tráfico de entorpecentes lá para cá? Só aumenta e de uma forma cada vez mais violenta. O homicídio qualificado também foi colocado na lei dos crimes hediondos. O que aconteceu? O homicídio só aumenta, ano após ano, de uma forma cada vez mais grave. Então, gente, não são as normas por si só que diminuem a criminalidade. Na Alemanha você tem leis muito severas também, mas lá você tem educação, saúde, saneamento básico, você tem escolas,
você tem emprego. Então, o que leva uma criança, um jovem que tem comida, tem educação, tem sonhos, tem uma formação, tem cultura, a pegar uma arma e praticar algum tipo de crime? Isso acontece, em regra, em países onde a sociedade está totalmente separada e você tem grandes contingentes jogados na marginalidade de uma maneira geral. Então essa lei, ela carece de uma técnica muito grande, primeiro porque ele tenta reinventar aqui o que é legítima defesa. Quando eu dou aula de penal, eu falo para meus alunos, o que é uma legítima defesa? Qualquer criança de 5 anos sabe. Legítima defesa é uma defesa que é legítima. E como é que é isso? Se alguém vem com um palito de fósforo na sua direção, dizendo que vai te provocar o mal, e você pega o machado e dá na cabeça da pessoa, você não está praticando legítima defesa. Você está praticando um ato muito superior, porque você está reagindo de uma forma desproporcional. O que essa lei está fazendo, o que esse projeto de lei quer fazer, é exatamente esse tipo de situação. Dizendo o seguinte, amigo, se você tiver com um palito de fósforo nas suas mãos, olha que a polícia pode te dar um machado na cabeça, pode te matar, pode te fuzilar. E como é que é isso? Vamos lá. O artigo 2º dessa lei diz que em operações de garantia da lei e da ordem, considera-se em legítima defesa o militar ou agente que repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Considera-se injusta agressão, aí que é o problema, né? Quando você tenta definir o que é justiça. O que é justo para você pode não ser para mim, o que é justo para o outro pode não ser para a gente. Então a lei incorreu nessa imprecisão de ordem técnica. Considera-se injusta a agressão, hipótese em que estará presumida a legítima defesa, quando houver a prática ou iminência ou a prática de ato de terrorismo e, letra B, conduta capaz de gerar morte ou lesão corporal. Conduta capaz de gerar morte ou lesão corporal. Então, se vem 1000 professores numa direção de uma guarnição policial, está guarnecendo lá um palácio, alguma coisa, secretaria. Os policiais entendem que 1000 pessoas vindo na direção deles representam uma ameaça, então eles podem abrir fogo porque essa lei está garantindo que eles estão protegidos por esse tipo de situação. Gente, isso é uma coisa absolutamente absurda, uma coisa sem precedentes. Talvez só no direito muçulmano a gente encontre alguma coisa assim próxima. Por que eu falo isso? Porque em muitos países que seguem o Islã não há um direito penal codificado. Se segue a Bíblia deles, o Corão, que tem lá algumas condutas que são consideradas crimes do tipo praticar ato, gesto ou palavras contra Alá. Pena, aí tem pena de prisão, pena de trabalhos forçados, pena de morte. Sim, cada país tem um sistema diferente. Mas o que é que define o que são gestos contra Alá? É o cara que está observando, o cara que olha e fala, aquela mulher ali está com o batom vermelho, isso é contra Alá, prende a mulher. Aí vai julgar a mulher, porque o arbítrio permitiu esse tipo de coisa. Então, essa lei, que é uma lei que é um grande engodo, é uma lei que permite o assassinato de pessoas que estejam em manifestações e somente nessas situações. Então essa lei está visando reprimir aquele que ainda nem veio para as ruas para fazer qualquer tipo de manifestação, não é? É uma lei que não vai deixar que as pessoas não se manifestem, as pessoas vão continuar se manifestando, porém a gente cria uma situação de absoluto descompasso com países democráticos, países que têm na sua população não inimigos, mas pessoas que têm direitos como todas as outras pessoas também. Só para finalizar, que o vídeo está ficando longo, né? Quando você defende alguns direitos, gente, isso não pode ser uma coisa flexível, em conformidade com o governo que está aqui. Essa lei que hoje pode ser benéfica sob o olhar das pessoas da direita, da extrema direita, pense você que amanhã ela pode estar em outras mãos e a vítima pode ser você. Pensou um monte de gente protestando em frente ao STF e pedindo o fechamento do STF e alguém interpretar que aquele montão de gente representa ameaça a alguém e saírem atirando? Pensem nisso, gente, antes de ficarem defendendo leis que são leis bárbaras, tá bom? Um grande abraço a vocês, obrigado pelas críticas, pelas sugestões e pelo carinho. Até o próximo vídeo. Tchau!